Olá pessoal, tudo bom? Vamos gravar mais um vídeo para vocês. O tema que eu separei para esse vídeo aqui é a respeito do aspecto comportamental e educação dos cães. Tá? É um aspecto muito comum, a gente enfrenta muita dificuldade com relação a esse tema no dia a dia na clínica, porque se trata do aspecto de cães mal educados. A maior parte dos animais, ou por excesso de mimo, ou realmente por desconhecimento do proprietário, por ignorância mesmo, por ninguém não saber como fazer, ou desconhecer realmente sobre o assunto. Então a gente tem alguns animais que acabam sendo mal educados, né? Ou seja, eles têm alguns comportamentos que são indesejados por a gente. A gente acaba não gostando daquele comportamento, mas aprende a conviver com aquilo como se fosse algo normal no nosso dia a dia, né? Isso por quê? Porque a gente não soube fazer a educação correta desse animal e acaba achando que aquele é um comportamento normal do animal e que ele vai morrer assim, não adianta eu tentar mudar, eu não vou conseguir fazer mudá-lo, e aí a gente acaba encarando aquilo como normal e leva no dia a dia, né? Atendi há um tempo atrás aqui na clínica um cãozinho que chegou, ele teve uma síncope, ele teve um desmaio, né? E o proprietário ficou assustado, trouxe ele até a clínica na hora de examinar, examinei o animal estava com todos os parâmetros normais, mas ele realmente tinha um sopro cardíaco muito avançado. Ele tinha então assim uma cardiopatia muito avançada. E o proprietário nunca tinha feito nenhum exame, não tinha feito nenhum outro controle. E o que acontece? Ele nem desconfiava disso, que esse animal poderia ter tido essa síncope, né? Ele pensou em outras coisas, convulsão, que tinha caído e coisa e tal. E quando a gente diagnosticou, fizemos uma recomendação dele para o cardiologista. E o ponto interessante é que esse animal ele era muito mimado, extremamente mimado. E ele começou a ter essa síncope, esse desmaio, depois de um momento de crise, de euforia, porque ele começou a ficar muito enciumado da proprietária, que tinha ido cumprimentar um sobrinho ou coisa e tal, e ele começou a ficar muito nervoso, muito agitado e acabou tendo esse quadro, esse desmaio, né? E aí é um animal muito crítico, por quê? Porque esse animal, ele, pelo grau de cardiopatia que ele apresenta, ele não pode se estressar, não pode se agitar de forma alguma. Só que, como ele é muito mal educado, ele é muito mimado, não tem como a gente fazer com que esse animal não se estresse. Porque o fato da proprietária sair do consultório já faz esse animal realmente entrar em quase uma crise. O fato da proprietária chegar em casa e não pegar ele no colo já deixa ele muito estressado. Então eu toquei nesse assunto por quê? Para vocês notarem como o fato desse animal ser mal educado começa a comprometer a qualidade de vida dele a partir do momento que ele já é idoso. Ou seja, se a gente consegue fazer um adestramento correto desse animal, adequando o comportamento dele para que ele realmente não tenha essas crises de ciúme, ele realmente aprenda a conviver harmoniosamente com os demais animais, com outras pessoas, evita com que esse animal se estresse num momento como esse, né? E no momento em que agora ele tem um problema de saúde em que ele não pode realmente se estressar, né? Então a gente fica naquele limiar que a qualquer momento pode dar algum problema para esse animal. Esse animal está correndo um constante risco de vida a todo momento. Por quê? Porque ele se estressa a todo momento. E aí agora que ele tem o problema, ele realmente corre esse risco a cada momento que ele se estressa. Então uma grande saída era realmente, se a gente manter esse animal adestrado, com um comportamento adequado, sabendo a hora que é o sim e a hora que é o não, aquele animal que obedece ao não, obedece ao comando de saber quando ele está agradando e quando ele não está agradando, é fundamental para a gente conseguir levar uma vida saudável para esse animal, né? Fazendo os check-ups periódicos, a gente consegue amenizar esses problemas. Um animal vindo frequentemente ao veterinário não é novidade para ele vir, coletar um sangue, fazer avaliação, deixar palpar e tal. É muito mais simples, ele não vai se estressar tanto. E quando ele já obedece aos comandos do dono, isso facilita ainda mais. Então faz com que você tenha um convívio harmonioso com esse animal durante longos períodos, sem correr esse risco de ter o que aconteceu com esse paciente, né? E aí a gente entra em alguns conflitos quando a gente está em casa. Por quê? Porque geralmente a gente tem uma casa com família grande, tem criança, tem adolescente, tem adulto, tem várias pessoas convivendo com esse animal. E às vezes um ou dois decidem fazer realmente alguma coisa para deixar esse animal educado. Um ou dois acabam não dar petisco, acaba não deixando o animal subir no sofá, educa o animal realmente a fazer as coisas corretas, para esse animal não ficar pedindo as coisas, não fazer xixi no lugar errado e tal. Mas a gente sempre tem alguns membros da casa que acaba sendo conivente com esse animal. E tudo que esse animal pede, a pessoa dá, cede, deixa uma porta aberta, deixa o animal entrar em casa, deixa o animal subir no sofá, na cama e coisa e tal. E não coloca limites nesse animal. Ou seja, esse animal ele não é bobo, ele sabe como ele vai pedir cada coisa para cada pessoa da família, né? Ele vai saber exatamente isso. E aí é que está o ponto, que se a gente entra num consenso em casa, em que todo mundo entende a importância da educação, todo mundo tem que sentar na mesa e entender o que a gente quer fazer com relação à educação do cachorrinho.
né? E todo mundo entrar num consenso, para que ninguém quebre essa palavra, né? Para que todo mundo consiga educar esse cachorro adequadamente, quais são os limites, o que ele pode e o que ele não pode. Ele pode receber petisco, não pode, quanto que ele pode receber, ele vai sair para passear, quem vai levar para passear, se ele fizer cocô, aonde que vai ser o lugar correto, a gente vai deixar ele subir em casa ou não vai. Todo mundo tem que ter um consenso para poder fazer a educação correta e adequada para esse animal e para que ele consiga ter uma sociabilização, né, e crescer adequadamente no ambiente da casa, sabendo quem é que manda. Ele vai conseguir saber exatamente a hierarquia da casa, que muitas vezes ele acha que ele está acima de algumas pessoas em casa, ele acha que ele está acima de alguns adultos. Por quê? Porque cada vez que ele pede alguma coisa, a pessoa vai lá e faz. Cada vez que ele chora, ele faz mamãe, ele late, a pessoa vai lá e faz, e cede ao que ele está pedindo. Ou seja, na cabeça dele, quem é que manda? É ele, porque basta eu pedir e eu vou ganhar. O que eu quiser fazer, eu faço e eu vou ganhar. Porque se eu não ganhar, eu vou fazer uma birra, eu vou latir, eu vou chorar, eu vou gritar, eu vou espernear, vou roer o pé da mesa, vou fazer xixi no lugar errado e eu vou ganhar aquilo que eu quero. Então ele sabe que ele vai conseguir aquilo que ele está buscando. Então quem manda na casa, na verdade, é ele. E aí a gente tem que ter esse entendimento, consenso da família inteira, para poder combater isso aí e levar o animal para ele se portar no ambiente onde ele realmente deve. Ele está exatamente no grau da hierarquia onde ele realmente deve. Quem acaba sofrendo muito com isso acaba sendo as crianças, porque o cão se coloca acima das crianças, ele até obedece a alguns adultos, mas ele coloca acima das crianças. Quando a criança vai tentar fazer alguma coisa com esse animal, às vezes esse animal rosna, esse animal morde, e acaba sendo dessa forma, porque a gente nunca sociabilizou ele, colocando ele abaixo da criança na hierarquia da casa e da família. Tá bom, gente? Parece uma dica simples, né? Mas assim, ajuda muito realmente na didática, no dia a dia da clínica, no dia a dia de convívio com o seu animal. Você vai ver que isso vai fazer extrema diferença no seu dia a dia. Tá bom, gente? Espero que tenha sido útil essa dica. Se você gostou, por favor, dá um joinha e curtir. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você tem mais dúvidas, teve alguma dificuldade, ou se você teve êxito também utilizando as técnicas que a gente passou aqui no site. Comenta e ajuda a gente a dar mais ibope realmente para ajudar cada vez mais pessoas. Tá bom, gente? Obrigado e te vejo curtindo a nossa página no Facebook.